Olá, hoje estamos aqui de frente com Lisiane Juste, de Porto Alegre, Brasil, formada na Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Nutrition Coach e Sport Nutrition Weight Loss aqui pela Irlanda. Sou nutricionista, tendo em consultório tanto comunidade brasileira aqui em Dublin e tanto em inglês também em outras nacionalidades. Hoje eu convidei a Lise para a gente bater um papo sobre um assunto bem polêmico, compulsão alimentar. Dentro do questionamento que eu fiz na internet, então assim, eu tenho umas perguntas, umas afirmações, mas para a gente poder entender um pouquinho, que foi até uma das perguntas que me colocaram aqui, o que é, tipo, a pessoa que come demais, como eu descubro isso? Eu acho que eu vejo muito em consultório, eu recebo muita mensagem de gente com uma ideia um pouco errada do termo, da concepção do que significa compulsão alimentar. Então ele é um transtorno de origem psiquiátrica, principalmente psicológico, que seria o transtorno de compulsão. Nesse caso de alimentação, é um comer compulsivo, sem controle, sem ter fome, principalmente sem fome e sem controle, e que a pessoa só para quando chega a doer. Então um dos principais pontos de identificar se é compulsão ou não, a pessoa não tem limite até no ponto que chega a interferir a saúde física dela. Ela não consegue mais por falta de espaço. E é seguido, logo em seguida, com um sentimento de arrependimento. Então a pessoa se sente muito culpada de ter feito aquilo, que em alguns casos tem uma ação purgativa, mas nem sempre acontece, que se sempre tiver uma ação, daí é outro tipo de transtorno, mas que pode ser ou não seguido de uma ação purgativa, vômito, enfim, algo nesse sentido. Teria nível? Tipo, eu sou nível 1 de compulsão alimentar, ou não, eu tenho compulsão alimentar, é compulsão alimentar. Fatores importantes para identificar quem que tem. É a pessoa que, além de comer, ela não tem muitas pessoas veem, eu tenho compulsão por doce. Não é compulsão alimentar, porque a compulsão alimentar não tem especificação. Ela não esclarece se é por doce, por salgado, por pizza ou por chocolate. Ela é qualquer coisa que for comível e que ela tá querendo. E a pessoa não saboreia, então ela não tem vontade de comer chocolate, ela tem vontade de encher e colocar tudo pra dentro, sem pensar o que é aquilo que ela tá consumindo. Ela não olha assim, isso aqui é pra nutrir o meu corpo. Não, isso aqui é pra tapar o sol com a peneira de alguma coisa. Esse é um dos fatores. A pessoa ela tem uma questão psicológica, um trauma, alguma questão psicológica que ela desconta na comida. Então ela come para suprir esse trauma, para tentar evitar que esse trauma aconteça. E aí, não cura esse trauma. Então a pessoa repete isso toda vez. Porque eu acredito que muitas vezes a pessoa acha que nem ela mesma sabe que tem. Não sabe que tem um trauma, porque o trauma pode ser várias outras coisas. Tem uma nutricionista que eu gosto bastante, que ela teve episódios de compulsão alimentar, e ela fala muito disso dentro dos perfis dela, enfim. E ela relata na experiência dela que o trauma dela era que quando ela era criança, ela não tinha, a família não tinha condições, enfim, então os pais instruíam ela que quando ela fosse na casa de uma pessoa, ela consumisse tudo que ela pudesse naquela casa daquela pessoa, porque não ia ter em casa. E ela cresceu fazendo isso enquanto era adulta. Então isso é um trauma que aconteceu na infância dela e que ela foi fazendo durante a vida adulta. Mas pode ser um trauma de, por exemplo, a falta de aceitação pelos pais, enfim, um trauma bem psicológico mesmo, e que a pessoa desconta na comida nesse caso. Nesse caso, quando você fala trauma, às vezes a pessoa já associa com uma coisa bem ruim, né? Tipo assim, nossa, foi uma coisa... Mas às vezes pode ser uma coisa mais simples. Só que pode ser, que na maioria das vezes é algo emocional, né? E que a pessoa tenta suprir
e tenta curar esse trauma com alimentação. Só que como a alimentação não cura, comer não trata esse trauma, a pessoa repete aquilo e repete aquilo. E a pessoa com compulsão alimentar, ela planeja a compulsão, que eu acho que é a maior diferença de todo mundo. Eu tenho compulsão por doce e a pessoa comeu 2 barras de chocolate, eu sou compulsiva. Isso não é compulsiva. A pessoa compulsiva, ela planeja, ela sai do trabalho, por exemplo, indo para casa, planejando o que ela vai comer em casa. Ai, meu Deus, eu sou compulsiva. Então, mas assim, de um limite que, por exemplo, ao extremo. Não chegar aí, eu vou comer um risoto do não sei o que. Não, ela vai bater arroz com salgadinho, com sorvete, tudo no liquidificador e vai tirar. Isso é compulsão. Não é o fato de, eu tenho compulsão por uma coisa que eu gosto muito, porque tu saboreia aquilo que tu gosta. Sim. Quem que comeu 2 barras de chocolate ontem, comeu com prazer as 2 barras de chocolate. A pessoa com compulsão, ela não come por prazer, ela come pra encher aquilo e que naquele período que ela tá tendo a compulsão, ela esquece o trauma. É, uma coisa assim que eu acho legal, tanto na atividade física, né, a gente libera alguns hormônios do prazer, assim como comer, né, na alimentação, quando a gente come também, aí fica aquele círculo vicioso, né, eu como pra liberar um hormônio de satisfação, mas aí eu fico triste de novo, aí eu como de novo, aí eu fico bem, aí eu fico triste, eu como de novo. Sim. E a pessoa vai indo. E a compulsão é a mesma que ela teria por exemplo, compras. É o mesmo exemplo. E aí a pessoa não tem especificidade. Quem tem compulsão por compras vai lá e não tem compulsão por bolsa, ela tem por qualquer compra. É a mesma coisa da alimentação. Ela não seleciona o alimento. E a grande diferença de quem é compulsor ou quem só tem descontrole. Sim, é outro tipo de transtorno. Quem não consegue deixar de comer doce tem um descontrole, uma ansiedade, uma questão importante por doce. A pessoa não tem compulsão alimentar. Compulsão alimentar é um tratamento psicológico que precisa de um psiquiatra, que precisa de acompanhamento. Essa questão de doce eu posso tratar no meu consultório como nutricionista, mas a questão de compulsão alimentar eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um tratamento, terapia, às vezes tratamento medicamentoso, para trabalhar nesse sentido. Porque é mais sério do que parece, né? Bem mais sério. Aí, dentro da compulsão alimentar, nós tivemos aqui algumas afirmações também, né? Que você já explicou como que é, praticamente como que funciona. Aí algumas pessoas citaram como ansiedade, uma fuga, um desequilíbrio emocional, que você já falou. Que pode ser esse trauma que a pessoa tem, mas a ansiedade não necessariamente gera uma compulsão alimentar. Porque a pessoa só tem o quadro de comer quando ela está ansiosa. Quando ela não está ansiosa, ela não tem esse quadro. Então já não seria isso, porque é um quadro que se repete. E aí uma coisa que acontece muito, que eu gostaria de deixar bem claro, é que a dieta não causa compulsão alimentar, que a maioria das pessoas tem uma frase bem famosa que diz: a privação gera compulsão. Não concordo no sentido de alimentação. Uma dieta restrita é um gatilho que pode, aflorar esse trauma que a pessoa tinha por alimento. Então ela vai, através de uma restrição, ela vai acabar desenvolvendo, aflorando esse trauma que ela tinha por alimentos. Mas não necessariamente que a dieta vai causar compulsão. Não. A dieta foi um gatilho que ajudou a pessoa a aflorar aquela questão que ela já tinha. Até mesmo que esse negócio de, quando a gente fala de algo levado a sério mesmo, acompanhado com um nutricionista, com um profissional da área, se você tem uma dieta assim restrita, eu acho que tem um porquê por trás disso, né? Sim, diferente da pessoa que ela mesmo se restringe de tudo e aí acaba tendo esse gatilho que você falou. Então é um gatilho, a compulsão, porque então todas as pessoas que fazem dietas iam ter compulsão alimentar. Então não é a mesma coisa que dizer que ir ao shopping vai gerar uma compulsão por compras. Então todas as pessoas que vão ao shopping vão ter compulsão. Lavar as mãos vai gerar toque de quem tem higiene por mãos. Não, então todo mundo que lavaria as mãos ia ter toque. Então acho que tem essa diferença, que a dieta não causa compulsão alimentar, não é a causa. Pode ser um gatilho que vai auxiliar a pessoa a aflorar essa questão. Principal. Não é o principal, que é um grande erro. E aí, talvez, nesse sentido, a dieta também não trata compulsão alimentar. O tratamento é feito com um psicólogo, um psiquiatra, e eu, como nutricionista, auxilio eles a
identificar na pessoa e conversar com a pessoa sobre saciedade, como ela identifica fome, vontade de comer. É uma pessoa que tem compulsão, eu não vou colocar horário na dieta dela, eu não vou colocar uma coisa. Fica a reeducação, Fica a reeducação. E como coach nutricional, você também trabalha nessa parte da pessoa ter aquela relação com o alimento, entender o que é o alimento. A sensação de saciedade é uma coisa das principais. As pessoas hoje em dia comem, qualquer sinalzinho é vontade de comer qualquer coisa, é sede e a pessoa comeu. Então, hoje a gente não para identificar os sinais do nosso corpo de fome mesmo. Exato. Isso que pode gerar um transtorno de chocolate, de vontade de comer chocolate, isso que gera outros tipos de transtornos alimentares, por exemplo, bulimia, anorexia. A pessoa não consegue identificar no corpo dela. E que ainda continua forte, né, nesses outros casos. Hoje a gente bate muito na tecla da compulsão alimentar, mas eu lembro mesmo na época da faculdade, até depois de formada, a gente batia muito entre bulimia, anorexia. Sim. E aí agora, na verdade, eu acho que o compulsão alimentar se tornou todas elas num só. Porque a pessoa pode ter quadros como de bulimia, que é uma pessoa que induz o vômito, ou anorexia, que faz exercício em excesso para compensar aquilo que ela comeu. E isso pode estar junto na compulsão, mas não necessariamente que a pessoa com compulsão faz esse método purgativo depois. Nem todos fazem. Entendi. Então, já não fica dentro de compulsão. Se ela fizer toda vez depois de consumir um método purgativo, ela tem bulimia, ela não tem compulsão alimentar. E o anorexia, a pessoa já não come. Já não come. Daí, então, ou quando ela come qualquer tipo de alimento, ela se compensa muito, faz muito exercício, ou faz método purgativo, enfim, pra tentar evitar que aquele alimento faça ela engordar. Muita loucura. Então, Dentro das perguntas para compulsão alimentar, uma pessoa perguntou por que sentimos tanta necessidade de doce quando não estamos muito bem? Porque isso a pessoa colocou o emocional dela em cima daquele doce. Mas ela só come quando ela tá triste. Ela só tem esse quadro quando ela tá triste. E nos dias que ela tá feliz, ela não tem esse quadro. Então ela não tem compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Porque ela tem um comer emocional, que chamamos, que é um outro tipo de transtorno, que a pessoa come ou quando está com uma felicidade muito grande, ou com uma tristeza muito grande, ou com alguma preocupação muito grande, que a pessoa come determinada coisa que ajuda ela a se sentir melhor. Mas nem sempre a pessoa se sente melhor, mas ela não se sente arrependida. Se ela se sentir arrependida, daí um dos começam os sintomas de compulsão. Compulsão, a pessoa tem que sentir a culpa depois. Se a pessoa não sentir culpa depois, não é compulsão alimentar. Porque queria comer mesmo. Porque queria. E daí, enfim, comeu chocolate, se sentiu melhor, passou a vida, ficou assim com uma culpa no sentido, não deveria, mas daquilo não fez a pessoa ficar triste, depressiva, nem nada de que. Ela ficou com um arrependimento bem leve e ok, tudo bem, amanhã segue a minha vida normal e amanhã ela não tem esse outro quadro. Sim. Então ela não tem compulsão. Eu acho que esse controle às vezes falta um pouco, né? A pessoa. Por isso que eu tô tentando explicar detalhadamente o que é compulsão alimentar, porque eu tenho certeza que às vezes as pessoas vão estar assistindo e vão falar, eu tenho, igual eu já falei no começo, meu Deus, eu tô saindo de casa planejando minha comida. Eu tô voltando pra casa planejando minha comida. Mas planejar a comida no sentido de tipo... Exato, é aquilo que eu vou comer. Não nesse quadro, você falou, a pessoa sai comendo tudo que tá pela frente. Ela planeja no sentido que ela comprou, ela faz estoque, ela esconde, ela fez todo um horário, sabe? Então é tudo um programado. A pessoa chegou a esconder no armário tantas coisas, ela planejou que amanhã às 8 horas da noite ela vai fazer. Ela foi na casa de alguém durante a noite... Ela acordou e foi no armário da pessoa comer. Gente, então, isso é compulsão. E é pra deixar de generalizar tanto. Porque é muito mais grave do que quando as pessoas dizem, eu sou compulsiva. Você não é compulsiva, você é descontrolada, você tem ansiedade, você tem... É outro tratamento. Quer outra coisa, é outro tratamento. Tem que tratar assim, é um problema. Mas você não tem compulsão alimentar. Entendi. Porque é muito mais grave. Temos mais algumas afirmações aqui, é uma obsessão por um alimento. Não, como você já disse, é por todos os alimentos. Por todos os alimentos. A pessoa não saboreia, ela não saboreia, ela não se importa com o gosto que tem. E ela come o mais rápido que for possível. E aí, teve alguém que afirmou que seria uma perda de controle.
como você falou, ela come, a pessoa, ela percebe que ela tá assim, Durante não. comendo exageradamente? Durante não. E ela só para quando começar a não caber mais, sabe? Quando começar a doer a barriga literalmente, quando vier um impedimento físico. Que o corpo dela não consegue mais. Porque eu falo, o estômago, ele dilata até um certo ponto, depois já não dilata mais. Não vai mais. Assim, no mesmo dia não. Se ela fizer isso, com o passar do tempo, ele vai dilatando um pouquinho em pouquinho com o passar do tempo. Mas ali, quando vai ter um limite físico de ingerir alimentos. E é ali que ela para por um limite físico. Aí, por exemplo, se alguém que faz método purgativo, vai lá e vomita, por exemplo, passa 1 hora, cabe mais comida, vou fazer de novo. E aí tem isso. Aí, por exemplo, se mastigar demora, eu vou bater tudo no liquidificador e vai ser líquido, que vai ser mais rápido. Chega nesse nível. Nesse nível. Gente. De não ter sabor. Não importa se aquilo tem gosto bom, se aquilo tem gosto ruim, se é saudável ou se não é saudável, tanto faz. Só tem que comer. Só tem que comer. Pra tapar aquele buraco emocional que a pessoa tem. Teve outra pessoa que fez uma pergunta de como controlar ou evitar. O evitar é quando você identificar pela primeira vez que tem, buscar tratamento. Sempre com uma ajuda. Sempre com um psicólogo, um psiquiatra, identificar, vai passar por uma avaliação e vai ser identificado por esse profissional se é compulsão ou não, e aí vai ser indicado o tratamento. E é muito interessante que você falou, você saber que profissional você procurar, porque como tá ligado à alimentação, eu acho que já linka com o nutricionista. Eu vou correr. Aí se não é uma nutricionista preparada, ela vai passar uma dieta. Infelizmente acontece isso. Se eu identifico isso no meu paciente, eu digo, não, você precisa de uma outra orientação. Quando você tiver aquela orientação, aí eu entro depois. Mas eu não vou tratar a compulsão, porque não é responsabilidade do nutricionista, não deve ser. A gente deve auxiliar no tratamento, mas eu sozinha não posso fazer. E aí, é identificar isso no teu paciente. E aí, quando vier alguém... Você poderia citar, 3 itens que você identifica logo de cara num paciente que tem compulsão alimentar? Tá. Eu identifico mais em quem não tem. Porque chega todo dia, eles sentam e dizem, eu tenho compulsão. A pessoa já autoafirma, né? Eu tenho compulsão. Tá, vamos descobrir se você tem. Então eu vou perguntando num sentido de algum roteiro de perguntas disso. Você come até ter limite? Você tem alguma preferência nesse sentido de compulsão? Você se sente muito arrependido depois? Então eu vou pedindo num sentido, eu falo, não, calma, você não tem compulsão alimentar, você tem isso. E isso a gente vai tratar dessa maneira. Mas é mais nesse sentido que eu identifico e acalmo, primeiramente, as pessoas, dizendo que elas não têm, que elas têm algo muito mais fácil de ser tratado e que tem solução. E que vai ter acompanhamento, que eu vou fazer a melhor orientação nesse sentido. Mas a maioria das vezes é dizer quando não tem. Ah, sim. É porque a pessoa já chega lá afirmando que ela tem. Então aí você só mostra um outro lado. Daí se realmente não tem, eu digo, realmente você apresenta esse quadro, a gente tem que deixar claro. Eu acho que é importante a pessoa saber o que ela tem e não ter vergonha de dizer. Né? Então eu não tenho, eu falo da maneira mais profissional e correta, mas eu deixo claro que a pessoa tem um transtorno psicológico, um transtorno psiquiátrico, que precisa de acompanhamento, que precisa fazer terapia, que talvez vai precisar de medicação. Vai ter que ser um trabalho em equipe. Mas que eu não vou poder fazer isso numa consulta sozinha. Sim. Então, você teria uma margem de tempo, vamos supor, uma pessoa está num quadro mesmo de compulsão. Isso varia muito de individual para varia. De quando apresenta as questões. Tem gente que tem diário, tem gente que tem uma vez na semana, é individual. É individual, mas então tem não que é tomar necessariamente todos os dias a pessoa come aquilo. Não, mas ela tem se repete. Uma frequência mais alta. A mais alta. Se repete, não importa se ela tá, por exemplo, mulher em TPM, não importa se brigou com o marido. Que é sempre isso, a desculpa das mulheres, né? Eu tô de TPM, por isso que eu vou meter o pé no então balde. É muito comum de ter esse tipo de descontrole durante esse período. O resto do mês a pessoa não tem. Então ela não tem. Porque senão ela repete aquilo. E ela não. E a gente reforçando mais uma vez, ela não. Durante a TPM, a maioria das mulheres tem vontade de doce. Então, ok, é doce, não é compulsão alimentar. Porque quando você tem uma compulsão, você quer comprar qualquer coisa, você quer comer qualquer coisa. Não é nada específico. Não é nada específico.
Muito bom. Você quer deixar mais algum comentário sobre compulsão alimentar? Tem mais alguns detalhes? Eu acho que de todas as afirmações ou de algumas perguntas a gente já acabou batendo aqui em todos. Não, mas foi muito bom, parecia, né, que já sabia todas as Porque é importante deixar claro para a pessoa e trazer o termo correto, porque hoje existe tanta informação por aí e muitas vezes a gente lê aquilo e acha que a gente já começa a colocar aquilo e daí lê os sintomas e começa a fazer as coisas para ter os sintomas. Então meio que é aquilo. É um caso bem psicológico. Que precisa identificar. Então a primeira coisa que eu falo é terapia. Terapia é alguém que você conversa sobre esse seu trauma, vai tratar esse seu trauma, vai curar esse seu trauma e aí depois a gente vê a questão da alimentação. Muito bom. Gente, eu vou deixar o contato da Lizy aqui embaixo, então se vocês quiserem procurar ela no Instagram, no YouTube, ou até mesmo contato no WhatsApp, ela tem um programa bem legal no Instagram dela, bem explicativo. Adoro seguir as dicas. Obrigada. E eu queria só finalizar, eu acho que eu vou finalizar todos os vídeos com a mesma frase, que uma vez eu escutei falando uma história assim, que 2 caras saíram com um pão na mão, cada um se encontraram no meio da rua, eles trocaram os pães e cada um voltou para sua casa com um pão na mão. E a mesma episódio aconteceu no segundo dia, eles se encontraram, cada um com uma ideia diferente, trocaram as ideias e cada um foi para sua casa com 2 ideias diferentes. Então esse é o intuito aqui de chamar alguém, de convidar a gente bater um papo, porque eu sabia o superficial do compulsão alimentar, mas agora ficou muito mais claro, muito mais nítido pra mim saber se a pessoa tem compulsão ou não. E eu espero que vocês também tenham gostado e prestem atenção se tem ou não. Estamos aqui para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, né? Eu tenho profissionais para indicar também se for preciso. Então acho bem importante debater esse tipo de assunto aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Um beijo. Beijo.